Oi, nesse vídeo eu vou falar como extrair a máxima performance que o motor 1.8 8 válvulas GM família 1 entrega. Esse motor equipou vários carros como esse Corsa 1.8, Palio 1.8, Stilo, Meriva, etc. Então, primeiramente vejam esse vídeo de aceleração, é um vídeo meu mesmo, e daqui a pouco eu volto para falar com vocês. Bom, e nesse vídeo aí, como que vocês acham que foi a tocada? Ela foi a melhor possível? Ela entregou a máxima performance? Ela extraiu a máxima performance do motor? Bom, para isso a gente precisa de uma coisa, a gente precisa da curva de potência. A curva de potência nada mais é do que a explanação, a transcrição da performance mecânica que o motor te entrega em algo gráfico, algo visual, seja no papel, seja na tela de computador. É como se você visualizasse o indicador de performance de alguma linha de produção. Ele vai nada mais do que indicar o que foi produzido ali em um determinado tempo. Curva de potência é a mesma coisa, serve para você fazer análises da performance do motor, antes e depois de alguma preparação, etc. Então, a curva de potência é essencial para esse tipo de estudo. Você pode obter ela ou passando seu carro no dinamômetro, ou então procurando na internet curva de potência de um carro similar ao seu. Naturalmente que sempre um carro vai ser diferente de outro. Já vi carros com diferença de 5%, carros iguais, ambos originais, e o mesmo dinamômetro, o mesmo dia. Então é normal, sempre tem isso, um carro bem nascido e mal nascido. Mas vamos para a análise agora ali no computador. Bom, amigos, agora a gente vai fazer a análise. Para fazer essa análise e identificar qual é o ponto de troca de marcha ideal do Corsa 1.8, nós vamos precisar de duas coisas. Primeiro, a curva de potência, que eu tenho aqui, é do meu carro mesmo. Nós vamos usar, a gente fez várias passagens no dia e a gente vai usar essa aqui em vermelho que está mais destacada, é mais fácil para que vocês vejam. Essa em vermelho aqui nós vamos utilizar. E outra coisa que a gente precisa, que você encontra no manual do seu carro, são as relações de marchas e do diferencial. Precisaremos também da rotação máxima do seu motor e do diâmetro do seu pneu. Essa informação você consegue encontrar também, caso você não tenha o manual, em fóruns de internet ou mesmo em alguma reportagem do Best Cars website ou da Quatro Rodas. Com isso em mãos, dá para calcular na mão ou em planilha do Excel, mas tem uma forma mais fácil, que é o site aqui do Sapinho Câmbio, sapinhocâmbios.com.br. Lá você vai em cálculos. Aqui você vai inserir, nessas colunas em amarelo, você insere valor. Nas em vermelho, ele próprio vai gerar automaticamente. Então aqui a gente vai inserir o diâmetro do pneu. No caso, eu vou fazer do Corsa 1.8, mas você insere de qualquer carro. 1756514. O giro máximo dele é 6.400. O diferencial, eu tenho aqui essa informação, vale para todos os Corsas 1.8, dos primeiros até os últimos 114 cavalos. É 3,94. Aqui a gente põe ponto, então é 3,94. A primeira 373, 3,73, a segunda 1,96, a terceira 1,31, a quarta 0,95 e a quinta 0,76. Agora ele vai gerar automaticamente as informações nessas três colunas aqui, de velocidade máxima de cada marcha, percentual de queda e a rotação que cai na troca de marcha. Ó, vai gerar. Pum! Gerou. Então, com essas informações aqui, giro máximo, diferencial, relações de marcha, ele calculou que a máxima em primeira, nesse giro aqui máximo que eu coloquei, é 47 km por hora, 91, 136, 188 e 235 em quinta marcha. Mas o que a gente precisa não é isso, o que a gente precisa é dessa última coluna aqui, queda em RPM. Isso aqui é muito simples, na verdade. Você esticou a primeira até 6.400, quando você engatar a segunda vai entrar a 3.300 RPM. Essa aqui é a queda que está escrito aqui. Aí você estica a segunda até o corte, 6.400, a terceira entra a 4.200. Terceira até o corte, a quarta entra a 4.600 e a quinta entra a 5.100. Isso é normal, conforme mais se aumenta a marcha, menor é o espaçamento entre elas, reparem. Isso é normal, a gente tinha falado no vídeo anterior. E o que acontece? Você ainda precisa fazer mais um cálculo. Você vai pegar 6.400 e subtrair esse valor aqui. 3.300, 4.200, 4.600, 5.100.
para que você chegue nesse valor que eu já calculei, já tenho aqui, que é o espaçamento real entre as marchas. Então aqui, a primeira se trocou a 6.400, 6.400 menos 3.300, 3.400 praticamente, eu arredondei, dá 3.000 RPMs. 6.400 menos 4.300, que eu arredondei, também dá 2.100. Então isso aqui, essa informação aqui, que é o que a gente precisa, que vai nos ajudar na análise, que é o espaçamento. Então ali, a primeira marcha trocou no corte, a segunda entra a 3.000 RPM abaixo da rotação de corte. A segunda, se esticou até 6.400, a terceira vai entrar 2.100 RPM a menos em relação à rotação de corte. Então, com essa informação aqui em mãos, a gente vai voltar ali para a curva de potência. Aqui eu vou usar o pente mesmo, mas você usa o método que você quiser. Se você tiver com ela impresso, pode usar uma régua, enfim, o que você quiser. A gente vai usar essa escala aqui, que é a escala de rotação. Essa escala de rotação nada mais é do que a rotação que está lá no seu contageiro, no seu tacômetro. Então, conforme a rotação sobe, a potência também sobe, até chegar aqui no pico de potência, no caso aqui 5.200, depois ela começa a cair gradativamente. É normal assim que funciona. Bom, o que a gente vai fazer? Isso aqui são os espaçamentos. Vamos ali da primeira para a segunda marcha, que tem um espaçamento de 3.000 RPM. Então eu vou desenhar aqui um quadrado, um retângulo, como se fosse uma régua com 3.000 RPM, só para ilustrar e ajudar a gente a entender. Então, de 3.000 a 6.000, eu vou usar essa escala aqui. Então, de 3.000 a 6.000 RPM. Então, eu sei que aqui tem 3.000. Então, esse aqui eu sei que é o espaçamento da primeira para a segunda marcha. Então, aqui, pessoal, eu vou trocar a primeira marcha ali no corte. A segunda marcha vai entrar aqui, mais ou menos aqui, com 3.300 RPM. Porque esse aqui é o melhor aproveitamento possível da potência. A situação ideal seria a marcha que sai com a mesma potência da marcha que entra. Mas no caso da primeira marcha é impossível. Então na primeira marcha é muito fácil, você tem que trocar no corte. Ponto. Então a gente vai aqui, primeira marcha, vamos pôr aqui. Troca a 6.400, que é a rotação de corte. Beleza. Agora a segunda marcha, da segunda para a terceira, o espaçamento é de 2.100 RPM. Então a gente vai fazer novamente um de 2.100, um quadro aqui de 2.100 RPM. Então vamos de 3.000, 4.000, 5.000 e 100 RPM, mais ou menos isso. Aqui a gente tem 2.100 RPMs, que é o espaçamento da segunda para a terceira. Agora já muda a situação. Da primeira vez era muito fácil você saber o ponto de troca. Agora, se você trocar aqui no corte, a próxima marcha vai entrar com um pouquinho mais de potência do que a marcha que saiu. Aqui ainda você até poderia levar até o corte, mas o ideal seria se recuar um pouquinho. Então, ao invés de 6.300 que está ali, a gente troca a 6.200 RPM. 6.200 para a próxima marcha entrar mais ou menos, esse aqui é a escala de cavalo, 74 cavalos, a mesma cavalaria da marcha que sai. Então aqui, de segunda para a terceira, troca a 6.200 RPM. Beleza. De terceira para a quarta, cai mais ainda, 1.750. Então vamos desenhar aqui um de 1.750. 1.000, 5.600, mais ou menos isso, 5.750. Esse espaçamento aqui, se eu troco no corte, vai sair com 74 cavalos e a próxima marcha vai entrar com mais de 80. Isso tá errado, não estou aproveitando a potência máxima do motor. Então aqui o que acontece? Eu tenho que voltar um pouquinho e encaixar aqui, mais ou menos aqui, com 5.800 RPM aproximadamente, para que a próxima marcha entre com a mesma potência. Olha que interessante. Então aqui, de terceira para quarta, eu vou trocar a 5.800 RPM. Se eu quiser trocar no corte, eu vou perder potência, porque ali ela vai sair com 74 cavalos, sendo que ela poderia sair numa situação ideal com aproximadamente 81 cavalos, entendeu? Então isso seria um desperdício da performance do motor. Então, de terceira para quarta, é a 5.800 RPMs que eu vou trocar. E por fim, de quarta para quinta,
o espaçamento agora é somente de 1.300 RPM, um espaçamento bem menor. Então vamos desenhar aqui 1.300, 4.700 a 6.000. Então mais ou menos aqui tem 1.300 RPM de espaçamento. Aqui seria pior ainda, se eu troco a 6.400, olha só, a potência da marcha que sai é de 74 cavalos e da marcha que entra de 85 cavalos. Olha só o desperdício. Sendo que o ponto ideal, vamos casar aqui, mais ou menos aqui. Esse seria o ponto ideal, aproximadamente 5.700 RPM. 5.700 RPM, esse é o ponto ideal, olha. Aí dessa forma a marcha que sai vai sair com ali seus 85 cavalos, ao invés de sair com 75 cavalos, entendeu? Eu ganhei 10 cavalos nisso, só trocando direito. Então aqui, de quarta para quinta, a troca vai ser troca a 5.700 RPM. Entenderam? Na verdade, se você trocar um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, não vai dar uma diferença. Mas aqui eu acho que o objetivo é fazer algo que seja exato para todo mundo. Ah, claro, aquela questão de todo carro ter uma diferença. Então, dois carros 0 km vão ter uma diferença de performance, mesmo que sejam tocados de forma impecável, um talvez ande um pouco mais que o outro. Isso é natural e inerente ao processo de fabricação, faz parte. E aí tem a questão dos carros usados também. Um carro talvez que não esteja com um câmbio com engates muito precisos, eventualmente você não consegue trocar o giro na rotação máxima, porque demora um pouco para você conseguir engatar a marcha. Aí talvez seja mais útil você trocar um pouquinho antes e não perder esse 1 segundo de tempo aí. Mas aí vai do teste de cada um, são tantas variáveis em carros usados que a gente vai ficar louco se analisar cada uma delas. Então esse vídeo aqui, ele considera carros em bom estado, né? Seria a condição, a situação ideal do carro. Então dessa forma fica assim do Corsa 1.8. Para o máximo aproveitamento, primeira marcha troca a 6.400, ou seja, no corte, a segunda troca a 6.200, a terceira a 5.800 e a quarta a 5.700 RPM. Bom, amigos, essa é a conclusão para você otimizar o uso do seu motor em uma aceleração total. Obviamente, isso não é visando a economia, tampouco a durabilidade, sim. É uma situação específica, ninguém vai fazer isso todo dia, né? Para uso esporádico quando você for querer extrair o máximo da performance do seu motor. Esse aqui é o pico de esse aqui é o pico de potência. Deixa eu deletar aqui, pronto. É a situação que o motor tem a maior performance possível. Se você, por exemplo, hipoteticamente precisasse puxar uma carreta, óbvio que isso não vai acontecer, mas aqui seria o ponto que você mais teria chance de conseguir puxar ela, porque é o ponto que o motor entrega o máximo potencial, a máxima performance possível, a maior força possível, que é o pico de potência. Eu já fiz essas análises para o Focus 2.0, Durotec, Zetec 2.0 e o Rocão 1.6. Se vocês quiserem essa análise para outros carros, coloque embaixo que eu faço também, sem problema algum. Apenas uma observação, amigos, vocês não podem usar a curva de torque para esse tipo de estudo, porque para esse estudo nós precisamos da performance do motor. Para nós termos ideia da performance que o seu motor entrega, a gente precisa da curva de potência, a curva de potência que mostra isso. A curva de torque ela é somente um ingrediente da curva de potência, mas é a curva de potência que importa, ela que faz seu carro andar, acelerar, retomar, puxar peso. Então, considerem somente a curva de potência. Se você considerar a curva de torque, você vai fazer isso tudo errado. Você não vai conseguir extrair toda a performance do seu motor, seu carro vai andar menos. Não façam isso. Bom, como vocês puderam ver, esse motor GM Família 1 do Corsa, quando fizeram ele, adaptaram no bloco do antigo 1.6, do Corsa B, o Corsa mais antigo, esse 1.8. Para isso, como não dava para aumentar o diâmetro do pistão, a largura dele, aumentaram o curso dele. E isso gera uma RL ainda maior, que já era alta no antigo 1.6 e agora nessa do 1.8 vai para 0,33, é mais de 10% acima daquele limite cabalístico ali de 0,30 que se tem como ideal. E o que acontece? Isso faz com que ele fique áspero em altas rotações e, em consequência, também, apesar de não ser uma regra, faz com que o pico de potência venha um pouco mais para baixo. Então, o pico de potência desse carro chega ali nos 5.200 RPM, um pico de potência bem cedo. Então, para andar na cidade é bem interessante, porque a potência dele vem logo, mas para estrada, para quem gosta de acelerar, esticar a marcha até lá em cima, já não é tão prazeroso assim, como seria
por exemplo, na versão 1.4 ou mesmo na 1.0, que tem o pico de potência em rotações mais altas. A 1.0 mais ainda, o pico dela vem a 6.500 RPM com um corte a 6.800. Então para quem gosta, é bem legal acelerar um carro assim. Então esse 1.8 ele não é tão prazeroso assim, mas para a cidade a performance dele vai ser bem maior que o do 1.4 e do 1.0. Maior até do que a diferença na cidade é maior do que a diferença na estrada. Só para vocês entenderem bem o que eu quero dizer. Claro que o 1.8 vai acelerar melhor, isso é óbvio. Mas o que eu quero dizer é que a diferença de percepção entre os três, 1.4, 1.0, 1.4 e 1.8, na cidade é bem maior do que na estrada. Eu acho que dessa forma fica mais claro para entender. Normalmente, uma outra dica para vocês, uma dica de mais analítica, não é uma regra também, mas no geral é assim. Esse pico de potência 5.200 é mais comum ou em rotações baixas no geral, é mais comum em motores mais antigos, motores mais contemporâneos. Conforme mais novo, mais alto é o regime de pico de potência. O K, 3 cilindros, vem ali a 6.500 RPM, é um pico de potência bem alto. Então, em motores mais antigos, normalmente é um pouco mais baixo, o motor gira menos. É algo bem comum isso daí. Se você pegar todos os motores, 80%, motores atuais do mercado, 80% vão seguir essa linha. Os mais antigos vão gerar um pouco menos, o pico de potência é mais baixo, e os mais novos, o pico de potência é mais alto. Agora, entre motores de mesma época, normalmente os motores de menor litragem têm um pico de potência em rotações mais altas. Isso é comum também. Então, se você pegar motores equivalentes, o motor 1.0, 1.0, 1.4, 1.8 desse Corsa, que é 1.0 pico ele a 6.500, 1.4 cai para 6.000 pico de potência, e 1.8, esse aqui era 5.200, aí melhoraram, foi para 5.400 no 109 cavalos, e no último de 114 cavalos, já com balancinhos roletados, subiu mais ainda para 5.600. Então ficou 5.600 o pico do 1.8, 6.000 o pico do 1.4 e 6.500 RPM o pico do 1.0, isso nos motores GM Família 1. É só um exemplo para que vocês conheçam um pouquinho mais das características e consigam analisar, visualizar essa questão de um modo mais global, envolvendo todos os carros. É uma coisa que eu queria falar para vocês. Bom, e o vídeo é esse. Se você gostou, curta, se inscreva e veja os outros vídeos do canal. Valeu, amigos, obrigado e até mais.